Olá, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo. Agora eu vou explicar para vocês sobre as naturezas de contas, tá? Natureza devedora, credora, são contas patrimoniais, contas de resultados. Então isso aqui é uma introdução, né, da nossa contabilidade. É uma das primeiras coisas que a gente estuda quando nós estamos começando o nosso curso de contabilidade. Então nós iremos aqui fazer uma parte introdutória para que vocês fixem, né, quais são as naturezas dessas contas, tá? Natureza do passivo, qual é a natureza das contas do passivo, quais são as naturezas da conta do ativo, de receita, despesa. Então o que é importante vocês saberem, né? Primeiramente, patrimônio é composto por ativo e passivo. Ativo, bens e direitos, e passivo são as nossas obrigações, aquilo que nós temos a pagar. Então, essas contas, tanto do ativo quanto do passivo, receita e despesa, elas têm uma natureza. Tá? Ou é natureza devedora, ou é natureza credora. Tá? Então, eu estou passando para vocês aqui um exercício de fixação, tá? Para que vocês possam começar a entender qual que é a natureza de cada conta, a classificação de cada conta. Então vamos lá, vamos começar aqui por esse exercício. Exercício para relaxar. Então nós sabemos, né, que nós temos do ativo, toda conta do ativo ela precisa ser debitada, né, tem a natureza devedora. Já as contas do passivo, ela tem a natureza credora. As despesas têm natureza devedora e as receitas têm a natureza credora. Então nós temos um exercíciozinho aqui bem simples de fixação com relação a essas naturezas. Então vamos começar aqui. Para aumentar ou reduzir o passivo, patrimônio líquido e as receitas, você precisa. Então se eu sei que as contas do passivo, se eu sei que as contas de resultado de receita têm a natureza credora, logo para aumentar essas contas, o saldo dessas contas, o que eu preciso fazer? Eu preciso creditar essas contas do passivo, essas contas do patrimônio líquido e as minhas receitas. Então, toda vez que eu aumentar as minhas obrigações, eu preciso creditar essas contas. Vou aumentar o meu fornecedor, então credito o fornecedor. Aumentou a minha conta duplicatas a pagar, credito a conta duplicatas a pagar. Entrou receita, vendi, crédito receita com vendas. Cobrei juros, crédito receita com juros, né? Ou juros ativo, melhor, né? Juros ativo. Então, essas contas do passivo, do patrimônio líquido e as receitas, elas têm a natureza credora. Tá? Então, toda vez que aumentar as minhas obrigações, eu preciso creditar essas contas. Toda vez que aumentar a minha receita, eu preciso creditar essas receitas. Tá? Já toda vez que eu pagar as minhas obrigações, eu tenho 10 mil reais de duplicatas a pagar. Então, eu fui lá no próximo mês e paguei uma parcela. Então, estou reduzindo a minha conta duplicatas a pagar. Então, para reduzir a conta, para subtrair o saldo da conta do passivo, conta do patrimônio líquido e as minhas receitas, eu preciso debitar essas contas, tá? Então, eu debitei a conta do passivo, ou conta fornecedor, conta duplicatas a pagar, tá? Então, toda vez que eu pagar as minhas obrigações, eu devo debitar a conta. Vamos colocar um exemplo aqui de um lançamento contábil, tá? Então, bem simples aqui, tá? Compra a prazo, compra de um veículo em 10 duplicatas, 10 mil reais, tá? 10 mil reais, bem simplesinho. Então, significa que eu estou comprando um veículo em duplicatas, tá? Então, vai gerar uma duplicata a pagar aqui. Como que vai ser meu lançamento? Vai ser débito, veículos, valor 10 mil reais. E eu vou creditar,
tá? Eu vou creditar a conta duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar. Valor R$10.000. Então, dessa maneira, desse lançamento que nós fizemos aqui, tá? O que aconteceu? Aumentou a minha obrigação. Por que aumentou a minha obrigação? Porque eu comprei um veículo em 10 duplicatas. Então, valor, tá? R$10.000. Então, aumentou a minha conta duplicatas, tá? Aumentou a minha conta duplicatas. Então, eu creditei a conta duplicatas a pagar, tá? Aí eu vou colocar outro lançamento, pagamentos de duplicatas. Então, eu estou pagando duplicatas, tá? Valor aqui, sei lá, R$5.000, aleatoriamente, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu preciso dar baixa, tá? Nessa conta duplicatas. Vou colocar em dinheiro aqui, tá? Só pra... Então, o que eu vou fazer? Debitar, débito. Qual conta que eu vou dar baixa? Duplicatas a pagar. Valor que eu vou dar baixa? R$5.000, tá? 5.000 porque eu coloquei aleatoriamente aqui, tá? E depois eu vou baixar a conta caixa aqui. Crédito, tá? Crédito, caixa, conta caixa. Então, débito, conta caixa, porque o valor é em dinheiro que está mencionando aqui. Então, aqui nesse exemplo aqui, o que nós fizemos? Eu aumentei o saldo do meu passivo em crédito, duplicatas a pagar. Então, creditei a conta duplicatas a pagar. E aqui embaixo, eu dei baixa na conta do meu passivo. Débito, duplicatas a pagar, tá? Então, as contas do passivo, do patrimônio líquido e as receitas, ela tem a natureza credora, tá? Então, toda vez que eu quiser aumentar essas contas, aumentar o saldo dessas contas do passivo, do patrimônio líquido e as minhas receitas, eu preciso creditá-las, tá? Já se eu quero dar baixa nessas contas, eu preciso debitá-las, igual no exemplo aqui. No exemplo 2, pagamento de duplicatas. Então, eu paguei R$5.000 de duplicatas, então eu preciso dar baixa. Quanto que eu tinha? Eu tinha 10.000, paguei débito de 5.000, sobrou ainda um saldo credor de R$5.000. Se no próximo mês eu comprar mais coisas a prazo em duplicatas, eu vou creditar novamente a conta duplicatas a pagar e vai aumentando o saldo dessa conta duplicatas a pagar. Toda vez que eu for pagando, eu vou debitando a conta duplicatas a pagar. Assim vai para a conta do patrimônio líquido, né? No caso capital social, as contas de reserva, né? As reservas de capital, reservas de lucro, tá? E as nossas receitas. Então, tudo aquilo que eu vender, eu vou creditar receita com vendas. Tá? Se cancelar a minha receita, eu vou debitar receita com vendas, né? Sei lá, cancelamento de vendas, cancelamento de receita, para dar baixa nessa receita, tá? Que eu fiz, tá? Que eu tive. Então, natureza da conta do passivo e do patrimônio líquido, tá? Receita, natureza credora, natureza devedora. Gente, vocês estão com dúvida sobre como que faz? Basta fazer sempre um razãozinho, tá? Sempre ensino isso para os meus alunos. Faça um razão, está com dúvida? Tá? Faça um razão aqui, bem simplesinho. Razão, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui ativo. Vou aumentar aqui, tá? Ativo e desse lado passivo, né? Sempre que estiver com dúvida, a gente faça esse
essa configuraçãozinha aqui, tá? Passivo. Desse lado, vou acrescentar um outro aqui, tá? Desse lado, débito, tá? Desse lado, débito. Do outro lado, crédito. Sempre que estiver com dúvida, faça isso, tá? Então, ativo, passivo. Ativo, débito, passivo, crédito. Logo, todas as contas que estão no meu passivo é natureza credora, todas as contas que estão no meu ativo têm a natureza devedora. Então, para aumentar as contas do passivo, do patrimônio líquido e as receitas, eu vou sempre creditar. Para reduzir essas contas, eu vou debitar, igual ao exemplo que nós fizemos aqui em cima. Tá? Agora aqui, contas do ativo. Para aumentar ou reduzir a conta do ativo e as despesas, eu preciso. Para aumentar a conta do ativo, eu preciso debitar. Para reduzir a conta do meu ativo, eu preciso creditar. Tá? Vou pegar o mesmo exemplo ali de cima. Tá? Vou pegar o mesmo exemplo aqui de cima. Então, mesmíssimo exemplo. Tá? Então, aqui, compra de um veículo. Só vou tirar esse daqui, porque nós iremos mudar, né? Compra de um veículo. Não está aumentando o meu ativo, o meu veículo? Então, se está aumentando o meu ativo, eu vou debitar a conta veículo. Tá? Por que eu vou debitar a conta veículo? Porque está aumentando o meu ativo. Eu não tinha nada de veículo. Tá? Então, aumentou o meu veículo, débito, veículo. E para dar baixa nas contas do meu ativo, o que eu preciso fazer? Eu credito a conta do meu ativo, que é a conta caixa. Por que eu estou creditando a conta caixa? Porque está saindo o dinheiro do meu caixa. Como que está saindo? Está saindo porque eu precisei pagar 5 mil reais de duplicatas. Então, está saindo o dinheiro do meu caixa para pagar a duplicata. Mesma coisa se fosse o veículo. Se eu estivesse vendendo este veículo, eu iria creditar a conta veículo, 10 mil reais, e debitar a conta caixa. Um exemplo, né? Se fosse em dinheiro, se eu estivesse recebendo em dinheiro. Então, desta maneira, eu aumento a conta do meu ativo, debitando veículos, 10 mil reais, e eu reduzo a conta do meu ativo, creditando a conta caixa, 5 mil reais. Tá? Então, aqui, débito, porque aumentou o meu patrimônio, tá? 10 mil reais, e crédito, porque está saindo o dinheiro do meu caixa de 5 mil reais. Então, a natureza das contas do ativo e as minhas despesas tem a natureza devedora. Então, para aumentar a conta do meu ativo, o saldo do meu ativo, eu preciso debitar essas contas. E para reduzir esse saldo do meu ativo, eu preciso creditar. Então, comprei um veículo, débito veículo, 10 mil reais. Está aumentando o meu ativo. Paguei a minha duplicata, crédito caixa, 5 mil reais. Então, está saindo do meu caixa 5 mil reais. Perfeito? Então, vamos continuar aqui. É só um exemplo para fixação aqui. Então, quadro auxiliar. Para as contas patrimoniais. Toda vez que aumentar o meu ativo, eu preciso debitar. Tá? Então, toda vez que aumentar o meu ativo, eu preciso debitar. Por quê? Ativo tem a natureza devedora. Tá? Ativo tem a natureza devedora. Passivo tem a natureza credora. Tá? Então, toda vez que diminuir o meu ativo, eu preciso creditar a respectiva conta, como nós fizemos aqui. Então, aumentou meu ativo, débito veículos. Diminuiu meu ativo, crédito caixa. Tá?
Professor, como que eu sei que a conta é do ativo ou do passivo? Aí vocês precisam ter em mãos, tá? Pesquisar, ter um plano de contas acessível aí, porque se vocês estiverem com dúvida, vocês olham no plano de contas e vocês vão ver se está no ativo ou se está no passivo. Se está no ativo, natureza devedora, se está no passivo, natureza credora. Tá? Toda vez que aumentar o meu passivo, eu vou creditar, igual o lançamento que nós fizemos aqui. Tá? Crédito, duplicatas a pagar. Aumentou o meu passivo aqui. Tá? Aumentou o meu passivo, crédito. Toda vez que diminuir o meu passivo, tá? Eu vou debitar a respectiva conta. Então, débito, duplicatas a pagar, porque eu estou pagando a minha duplicata. Contas de resultado. Toda despesa, ela é devedora. Então, toda vez que ocorrer uma despesa, eu vou debitar a respectiva conta. Despesa começa com D, a mesma coisa que débito, tá? Então, débito começa com D igual a despesa que começa com D. Então, toda despesa ela é devedora. Toda receita ela é credora, tá? Então, toda receita é credora. Então, toda vez que ocorrer uma receita, eu vou creditar a conta. Receita com vendas, juros ativos, descontos obtidos, ganhos de capital, ganhos de equivalência patrimonial. Então, essas contas, elas são credoras, tá? Então, reforçando aqui, tá? Contas do passivo e do patrimônio líquido e receita. Tem a natureza credora. Passivo, natureza credora. Então, toda vez que aumentar as minhas obrigações, o meu passivo, eu vou creditar. Toda vez que reduzir o meu passivo, eu vou debitar. Tá? Já contas do ativo e as minhas despesas. Tá? Ativo, natureza devedora, assim como a despesa. Então, compra de um veículo. Então, aumentou o meu ativo. Débito, veículo, tá? 10 mil reais. Estou pagando uma duplicata em dinheiro. Está saindo o dinheiro do meu caixa. Crédito, caixa, 5 mil reais. Porque eu estou dando baixa em 5 mil reais, porque está saindo 5 mil reais da minha conta. Tá? Aí, para reforçar, toda vez que aumentar o meu ativo, eu vou debitar a conta ativo. Toda vez que diminuir o meu ativo, eu vou creditar o meu ativo. Estou dando baixa, né? Está reduzindo lá. Toda vez que aumentar o meu passivo, eu vou creditar. Tá? Toda vez que aumentar as minhas obrigações, as minhas contas a pagar, eu preciso creditá-las. E toda vez que eu pagar essas contas, eu vou debitá-las. Tá? Vou debitar essas contas. Contas de despesa. Despesa tem a natureza devedora. Despesa começa com D, que começa com débito. Tá? Então, debitar a respectiva conta. Já as minhas receitas, tá? Começa com R e tem um R na segunda letra aqui. Tá? Então, credora de receita. Perfeito? Agora nós iremos fazer a situação patrimonial líquida. Nós precisamos saber se o saldo é positivo, se o saldo é negativo, tá? E aqui nós temos algumas classificações para que nós possamos fazer. Então, caixa, nós iremos classificar se é bens, se é conta do ativo, ou se tem a natureza credora ou devedora. Vamos primeiro classificar essas contas. Então, caixa, ele está do lado do meu ativo. Então, logo, é um bem que eu tenho, tá? Então, vamos colocar bem aqui. Está do lado do meu ativo, tá? Ativo tem a natureza devedora ou tem a natureza credora? Natureza devedora, tá? Então, ativo tem a natureza devedora. Clientes está do lado do meu ativo. Logo, clientes é um direito que eu tenho. Por que é um direito? Porque eu tenho o direito de receber, tá, dessas pessoas que me devem. Então, o cliente é alguém que comprou na minha loja e vai pagar a prazo. Então, eu tenho o direito de receber dele, tá? Então, é um ativo, tem a natureza devedora.
Fornecedor. Fornecedor é uma obrigação. Eu fui em determinada loja e comprei a prazo. Estou devendo aquela loja. É uma obrigação, logo é um passivo, logo tem a natureza credora. Utensílios, tá? Utensílios é um bem que eu tenho. Se é um bem, está lá no meu ativo e tem a natureza devedora. Tá? Toda vez que eu comprar algum utensílio, eu preciso debitar a conta utensílio para aumentar o saldo dela. Salários a pagar é uma obrigação que eu tenho. Obrigação, eu preciso pagar esses salários. Então é uma obrigação. Então é um passivo e tem a natureza credora. Tá? E duplicatas a pagar também é uma obrigação. Tá? Eu preciso pagar essa duplicata. Tenho a obrigação de pagar a duplicata. É uma conta do passivo e tem natureza credora. Então, contas do passivo, natureza credora. Contas do ativo, natureza devedora. Tá? Como que nós iremos fazer a situação patrimonial aqui? Vamos fazer bem simples. Ativo. Tá? O que nós temos de contas do ativo aqui? Nós temos a conta caixa, tá? R$ 1.800. Nós temos a conta cliente, tá? Aqui a gente não está classificando, tá? Conforme circulante, não circulante, tá? A gente só quer saber a situação líquida da empresa. Nós temos utensílios, tá? Utensílios R$ 1.300. Utensílio R$ 1.300. Então essas são as contas do meu ativo, tá? Então vamos colocar as contas do passivo aqui, bem aqui do lado. Passivo. O que nós temos de passivo? Fornecedores. Valor de fornecedores R$ 1.250. Aí nós temos salários a pagar. O valor dos salários a pagar R$ 1.220. Tá? E nós temos duplicatas a pagar. Valor da duplicatas a pagar R$ 1.170. Como que eu faço a situação patrimonial? Eu preciso saber a situação líquida dessa empresa. O que eu preciso saber? Eu preciso saber se ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é nula. Tá? Classifique a conta e apure a situação patrimonial líquida. Por quê? Quanto que deu aqui no meu ativo? Vamos colocar aqui total do ativo. Total do ativo, vamos somar aqui, tá? Vou pegar a calculadora aqui. Vou pegar a calculadora para que a gente possa somar aqui, tá? Rapidinho. Então, calculadora. Então, nós temos aqui de ativo R$ 1.800 mais R$ 1.500 mais R$ 1.300. Então, nós temos um total do ativo de R$ 4.600. Quanto que nós temos do meu passivo? 1.250 mais 1.220 mais 1.170. Então, o meu passivo, deixa eu colocar aqui, total passivo, R$ 3.640. Mas vocês sabem que ativo sempre tem que ser igual a passivo. Então, logo, a situação patrimonial líquida aqui, tá? Ela é positiva. Situação patrimonial líquida. Qual que é a situação patrimonial líquida aqui? Eu sei que meu ativo tem que ser igual ao meu passivo. Logo, a minha situação patrimonial positiva é R$ 960. Então, é uma situação patrimonial positiva, tá?
Por que é positiva? Porque o meu ativo ele é maior do que o meu passivo. Tá? Vou colocar aqui de azulzinho para falar que é positiva. Cadê um azul aqui? Então, situação positiva. Tá? A situação patrimonial positiva, porque ativo maior que passivo. Tá bom? Então, essa é a situação patrimonial, tá? Porque o ativo é maior do que o meu passivo, tá bom? Então, situação patrimonial, então eu tenho 1.250 mais 1.220 mais 1.170 mais 960, que vai dar 4.600, tá? Eu preciso colocar a diferença aqui para que passa a ter o mesmo valor, ativo e passivo, tá? Então, situação positiva, porque o meu ativo é 960 maior do que o meu passivo. Então, somei todos os valores, tá? 4.600. Novamente, outro aqui para a gente reforçar. Imóveis. Imóveis é um bem que eu tenho. Logo, se é um bem, está no meu ativo e tem a natureza devedora. Tá? Devedora. Gente, nós temos que fazer vários exercícios desses, parece bestinha, mas é o que a gente fixa, tá? É exercício assim que faz a gente fixar na nossa cabeça. Instalação é um bem que eu tenho, é um ativo e tem a natureza devedora, tá? Móveis e utensílio é um bem que eu tenho, também é um ativo, também tem a natureza devedora. Veículo também é um bem, tá? É um ativo e tem a natureza devedora. Devedora. Caixa também é um bem, tá? Também é um ativo e também tem a natureza devedora. Devedora. Banco, conta movimento, também é um bem que eu tenho, também é um ativo, também tem a natureza devedora. Empréstimos bancários, obrigação, tá? Eu peguei um empréstimo, tenho a obrigação de pagar. É uma conta do passivo e tem a natureza credora. Clientes é um direito que eu tenho. O cara foi até a minha loja e comprou parcelado, tá? Então é um direito que eu tenho de receber, é um ativo, tem a natureza devedora. Fornecedores é uma obrigação, está lá no meu passivo e tem a natureza credora, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Não temos mais nada. Agora nós iremos fazer a situação patrimonial aqui, tá? Novamente, ativo e passivo. Ativo. O que nós temos do ativo aqui? Gente, eu não vou classificar em ordem, tá? Eu só vou colocar as contas do meu ativo, tá? Mas vocês precisam saber que tem uma classificação, tá bom? Eu só vou colocar as contas do meu ativo aqui. Então, nós temos imóveis, valor dos meus imóveis, tá? 880 mil reais. Aí nós temos instalação, lembrando que eu não estou fazendo conforme a classificação correta, tá, gente? Só estou lançando aqui. 30 mil reais de instalação. Móveis e utensílios. Valor de móveis e utensílios, 5 mil reais. Nós temos veículos. Vou colocar aqui alinhado para ficar bonitinho. Veículos, 14 mil reais. Conta caixa, como eu falei, eu estou apenas lançando, tá, gente? Não estou fazendo a classificação correta. Bancos, tá? Valor de banco, 63 mil reais.
e clientes. Então, essas são as contas do meu ativo, tá? Do meu ativo clientes, R$10.000. Perfeito? Então, nós temos clientes, R$10.000. Quanto que foi do meu ativo? Vamos somar aqui, tá? Vamos somar qual que é o saldo do meu ativo. Então, o meu ativo, nós temos, vou pegar a calculadorinha aqui rapidinho, 80.000 mais 30.000 mais 5.000 mais 14.000 mais 3.000 mais 63.000 mais 10.000. Então, nós temos um total aqui de, vou colocar aqui, total R$205.000. Então, nós temos um total do meu ativo de R$205.000. Quanto que foi do meu passivo? Vamos fazer o passivo aqui. Passivo. O que nós temos de passivo? Vamos colocar aqui, vamos ver. Empréstimos bancários. Empréstimos. R$50.000. E nós temos fornecedores. Valor de fornecedores, R$30.000. Logo, né, se a gente olhar aqui 205 para 80.000, né, a situação, novamente, a situação líquida positiva. Situação líquida, vamos ver a diferença, tá? Vamos ver a diferença. Menos 205 menos 80.000. Então, a situação positiva de R$125.000, tá? 125.000. Então, positiva. Situação positiva. Situação líquida positiva. Por que que é positiva? Porque o meu ativo, tá? O meu ativo é maior do que o meu passivo. O meu passivo só foi de R$80.000, tá? Então, nós temos aqui uma situação positiva. Logo, o total do meu passivo vai ser 205.000. Total 205.000. Porque eu vou pegar 80.000, tá? 50 mais 30 mais 125, que é a diferença, vai dar a situação positiva, tá? De 125.000. Ativo sempre igual ao passivo. Nós vimos aqui duas situações, tá? Positiva. Vou colocar uma situação aqui negativa, tá? Eu vou inverter esse lançamento aqui, tá? Vou inverter esse lançamento. Vou pegar aqui um lançamento bem simples que eu vou fazer aqui, tá? Só para ter uma situação negativa. Então, nós temos aqui, vou colocar 50 aqui e 30, tá? Só para, vou inverter aqui. Já vou inverter a situação aqui. Então, aqui teríamos 80.000, tá? Nós teremos 80.000. Empréstimos, vamos colocar aqui 90.000, tá? Então, 90.000. Então, aqui seria uma situação negativa. Então, qual que é a situação aqui? Vou colocar aqui. O meu ativo dá 80.000, situação líquida, menos
vou colocar entre parênteses, tá? Então aqui nós temos 120, tá? Nós temos 120 mil que dá aqui. Para 80 mil eu tenho que tirar 40 mil reais, tá? 40 mil reais, situação negativa, porque passivo é maior que o ativo, tá? Então a situação ela é negativa porque o meu passivo é maior do que o meu ativo. É maior em quanto? Em 40 mil. Aqui eu tenho 90 mais 30 dá 120 mil, tá? Quanto que eu tenho no meu ativo? 80 mil. Então aqui precisa também ser 80 mil. Então se eu tenho 120 mil, eu preciso tirar 40 mil reais. Então essa é uma situação negativa. Eu vou colocar de vermelho para falar que é negativo, tá? Então a situação líquida negativa porque o meu passivo é maior do que o meu ativo. Lembre-se sempre, ativo sempre igual ao meu passivo. Então nós temos uma situação, tá? Nós temos exemplos de duas situações positivas, quando o meu ativo é maior que o passivo, e uma situação negativa, tá? Eu inventei esses valores para demonstrar para você uma situação negativa aqui. Então, passivo 120 mil, sendo que no meu ativo eu só tenho 80 mil. Então, menos 40 mil reais, 120 menos 40 é igual a 80 mil, que vai fechar com o meu ativo aqui, tá bom? E agora aqui, só para reforçar novamente, tá, gente? A gente parece bobinho, mas a gente precisa fazer sempre esses exercícios de fixação aqui. Caixa é um bem que eu tenho, é o que? É um ativo, eu estou classificando aqui, conforme aqui, tá? Eu vou colocar nessa coluna 1, se é bem direito, receita, é bens, direitos, obrigações, receitas e despesa. Na coluna 2, se é ativo, passivo, receita ou despesa. Na coluna 3, se é credora ou devedora. Na coluna 4, se é conta patrimonial ou conta de resultado. Então, ativo, 3, credora ou devedora. Devedora, tá? Conta do ativo, devedora. Conta patrimonial. Banco, novamente, é um bem que eu tenho, é um ativo que eu tenho, tem a natureza devedora e é uma conta patrimonial. Bom, duplicatas a receber, é um direito que eu tenho, tá? O cara foi lá e comprou na minha loja, vendi a prazo para ele, tem a obrigação de me pagar e eu tenho o direito de receber dele. Tá? Então é um ativo que é a natureza devedora e é uma conta patrimonial. Clientes é a mesma coisa, é um direito que eu tenho, é uma conta do meu ativo, é uma conta devedora e é uma conta patrimonial. Estoque é um bem que eu tenho, tá? É um ativo, devedora, patrimonial, tá? Móveis e utensílios, é um bem que eu tenho móveis lá na minha empresa, é um bem, ativo, devedora, tá bom? Conta patrimonial. Imóveis também é um bem que eu tenho, também é um ativo, também tem a natureza devedora e também é patrimonial. Veículos, novamente, um bem, ativo, devedora. Então toda vez que eu comprar um veículo, vai aumentar esse veículo, eu vou debitar a conta veículo, patrimonial. Marcas e patentes é um bem que eu tenho, é o nome da minha empresa, é um ativo, tá? Tem a natureza devedora e é patrimonial. Salários a pagar são obrigações que eu preciso pagar, tá? O cara trabalhou, eu preciso pagar, tenho a obrigação de pagar. É uma conta do meu passivo, tem a natureza credora, é patrimonial. Fornecedores, obrigações que eu tenho a pagar, é do meu passivo, tem a natureza credora. Então toda vez que eu comprar
A prazo, vou creditar a conta fornecedores ou duplicatas a pagar. Duplicados a pagar são obrigações que eu preciso pagar. Passivo, credora patrimonial. Promissórias a pagar, tem o mesmo entendimento de fornecedores, duplicados a pagar, obrigações, passivo, credora patrimonial. Certo? Receita com vendas. Então, receita com vendas é uma receita, tá? É uma conta de receita, tá? É uma conta, toda receita tem a natureza credora, tá? Toda receita tem uma natureza credora. É uma conta de resultado, tá? Juros ativos, receita, tá? Também é uma receita, conforme a classificação, tem a natureza credora, toda receita é uma natureza credora e é a conta de resultado. Vai lá na DRE, tá? Juros passivo é uma despesa, eu estou pagando esses juros, logo é despesa, logo tem a natureza devedora. Toda despesa tem natureza devedora e é uma conta de resultado. Despesa com salários, o nome já diz, né? Uma despesa devedora e resultado. Despesa com energia, o nome já diz, despesa com energia é uma despesa, tem a natureza devedora, porque toda despesa tem natureza devedora, é uma conta de resultado. Capital social, vai lá no meu patrimônio líquido, então é uma obrigação que eu tenho, é conta do meu passivo, tá? Tem a natureza credora, é uma conta patrimonial. Terreno é um bem que eu tenho, logo é um ativo, logo tem a natureza devedora e logo é patrimonial. Reserva legal, vai lá no meu patrimônio líquido, é uma obrigação, vai no meu passivo, lá no patrimônio líquido, tem a natureza credora e é patrimonial. Despesa com energia é uma despesa, tem a natureza devedora e é uma conta de resultado. Feito? Então, esses são alguns exercícios, tá, gente? De fixação. Tá? São exercícios de fixação. Parece, como eu já falei, parece ser bem cansativo, bem repetitivo, mas é dessa maneira que nós iremos fixar na cabeça a natureza, principalmente a natureza das contas, tá? Natureza devedora, natureza credora. Então, o que vocês precisam saber? Que todo o ativo, ele tem a natureza devedora. Lembrando aqui, tá? Sempre na dúvida faz o razãozinho T. Ativo, natureza devedora. Ativo e despesa tem a natureza devedora. Passivo e receita tem a natureza credora. Então, toda vez que eu quiser aumentar o meu ativo ou aumentar a minha despesa, eu vou debitar a conta do ativo ou a conta de despesa. Toda vez que eu quiser reduzir o meu ativo ou reduzir a minha despesa, eu preciso creditar a conta do meu ativo, tá? Igual nós fizemos aqui embaixo. Toda vez que eu quiser aumentar o meu passivo ou a minha receita, eu credito a conta do passivo. No exemplo aqui, duplicatas a pagar. Toda vez que eu quiser reduzir a conta do meu passivo ou a minha receita, eu debito a conta do meu passivo. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? E qualquer dúvida, é só mandar mensagem, tá? Só deixar nos comentários que a gente esclarece novamente. Então, bons estudos para todos vocês, espero que tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima, gente!